Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gente que Empreende. Aqui é um espaço que a gente fala de empreendedorismo e inovação, porque eu acredito que só juntando essas duas coisas a gente consegue ter crescimento. E no episódio de hoje a gente vai mostrar como inovação também está na identificação de oportunidades e em mudar rota quando é necessário. Antes de apresentar meu entrevistado, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outros empreendedores. Quero lembrar você que a entrevista do Gente que Empreende só acontece porque nós temos parceiros como o Estúdio Vida Moderna e a Y-Tech. E bom, meu entrevistado de hoje, ele tem uma empresa de tecnologia que começou pensando que iria atender um tipo de mercado, no meio do caminho pivotou e hoje está crescendo, atende outros países, então já é global. E eu vou entrevistar Ricardo Kadar, da Bipes. Tudo bem? Tudo bem, Juliano. Obrigado. Prazer estar aqui. Eu que agradeço estar aqui. Vai ser maravilhoso poder contar a sua história, a história da Bipes. E eu já quero começar com essa história. Assim, a Bipes é uma empresa de biometria facial. Então, vocês têm um sistema que usa a identificação facial para liberar o acesso de pessoas. E vocês nasceram pensando em resolver um problema em condomínios comerciais. Sim. A Bipes foi fundada em 2022. Eu tinha saído de uma outra empresa também de biometria facial. Eu sou natural de Belo Horizonte, a empresa era em Belo Horizonte, e resolvi me mudar, depois que eu saí da empresa, resolvi me mudar para São Paulo, com o objetivo de abrir uma empresa aqui em São Paulo, de biometria facial, para resolver o problema da experiência que a gente tem na chegada a condomínios. Né? Que é terrível, né? Muitas vezes. Muitas vezes é muito ruim, né? A gente tem que chegar, parar na portaria, identificar, a pessoa tira uma foto e assim vai, e liga para a sala que você vai entrar, pega a autorização e ali você fica ali esperando. Então essa era a ideia inicial. Mas eu sou torcedor do Atlético Mineiro e quando eu lá ainda na época da pandemia, eu tinha oferecido para o Atlético uma solução de acesso à biometria facial no futebol, meio, para ser sincero, sem saber se ia funcionar. Mas tinha pensado nessa possibilidade. Quando eu fundei a empresa, aí já no meio de 2022, nós, através de um amigo em comum que eu tenho, conseguimos um contato no Palmeiras, e o Palmeiras naquela época estava numa procura grande para poder resolver o problema de cambismo. E aí nós apresentamos a solução para o Palmeiras da biometria facial para resolver o problema do cambismo. Então, realmente a empresa começou pensando em fazer condomínio comercial, resolver o problema de condomínio comercial, mas no meio do caminho surgiu essa oportunidade do futebol e foi aí que nós crescemos e hoje estamos aí expandindo para outros países também nessa solução do futebol. Quantos estádios vocês atendem hoje? Hoje aqui no Brasil nós atendemos 9 e agora na Argentina nós estamos com um estádio, acabamos de assinar o primeiro contrato, tem outros aí em andamento no Chile, Colômbia, México, estamos expandindo bastante. Maravilhoso. E no Palmeiras vocês entraram então com essa história, com esse problema do cambismo. Então, era um problema que a administração ali tinha, né? A administradora ali do time tinha em relação a isso, mas eles nem sabiam como eles iriam resolver. Exatamente. Vocês que chegaram e, a gente resolve aqui. A história é muito legal. Eu fui, na primeira apresentação que eu fiz para o Palmeiras é exatamente isso. A Leila, né, presidente do Palmeiras na época, estava interessada em resolver o problema do cambismo, mas tinha várias ideias para isso ser resolvido. Quando eu fui apresentar a primeira vez lá no Palmeiras, eles nunca tinham ouvido falar da biometria facial como uma forma de resolver. E eu cheguei lá com equipamento de biometria facial, na época eu não tinha absolutamente ninguém aqui, né? A empresa era eu, sozinho, não tinha ninguém. Apresentei lá o equipamento de biometria e falei, isso aqui que vai resolver, e comecei a explicar como que isso poderia resolver o problema deles, que era o problema de cambismo. E aí, em dado momento, eu estava numa reunião lá com o diretor de marketing e com o auditor do Palmeiras. Em dado momento, a Leila entra na sala para apresentar uma pessoa, o diretor de marketing, viu aquele equipamento na mesa e falou, o que é isso? Eu expliquei, Leila, isso aqui você vai resolver seu problema de cambismo. Ela falou, me explica. Aí eu expliquei. Ela falou, é isso que eu quero. É isso que eu quero. A Leila é muito decidida, né? Você conhece. É isso que eu quero. E assim foi. Assim, eles realmente, na época, não sabiam como resolver. E foi uma oportunidade que a gente teve de
resolver aquele problema, que na época era o mais grave, só que o mais interessante é que nós, com isso, resolvemos outros vários problemas que na época a gente não sabia que ia resolver. Vocês nem imaginavam, por exemplo, que resolveria um problema de segurança, exatamente, por exemplo. Na época nós nem imaginávamos isso. Nós entramos no Palmeiras para resolver o problema do decambismo. E depois nós fomos vendo que resolvemos outros problemas, né? E como que vocês resolvem o problema de cambismo? E assim, você já me fala ali como funciona o sistema. O sistema funciona da seguinte forma. A pessoa, quando vai comprar o ingresso, ela, pelo próprio telefone celular dela, ou pelo computador, ela faz um cadastro dela, que ela tem que colocar ali o nome, CPF, data de nascimento, dados comuns. E aí, antes dela ser habilitada a comprar o ingresso, obrigatoriamente ela tem que fazer a biometria facial. Então, quando ela faz a biometria facial, cadastra, registra a biometria facial no próprio telefone celular dela, a gente linka aquela biometria ao ingresso que ela vai comprar ainda. Então, ela faz a biometria, volta para o site de compra de ingresso, compra um ingresso para ela. Por lei, hoje em dia, não existe a possibilidade da pessoa comprar 2 ingressos no mesmo CPF. Então, ela só pode um CPF, compra um ingresso. Então, o que a BPS faz é conectar a face dela, que ela acabou de tirar a foto e se cadastrar, com aquele ingresso que ela comprou. E a partir daí eu não consigo mais comprar 10 ingressos para mim, colocando no meu CPF. Então, como a minha face está atrelada ao meu CPF e atrelada ao ingresso, eu só vou poder ir uma vez. Porque o problema do cambismo é que eles compravam 10, 20, 30 ingressos e depois vendiam esses ingressos para qualquer pessoa. Hoje isso não é possível mais. Hoje a gente tem a lei do esporte, que uma das coisas é prever justamente essa questão da biometria facial nos estádios, né? Vocês passaram a atender esse mercado antes disso? Sim. Nós assinamos o contrato com o Palmeiras em novembro de 2022. A lei foi instituída em junho de 2023. E uma das causas de ter existido essa lei foi exatamente o que nós fizemos lá no Allianz Parque. Nós começamos lá no Palmeiras em novembro de 22, em janeiro de 23 já fizemos o primeiro jogo, que foi um jogo, se não me engano, contra o São Paulo, com biometria facial, não em todos os portões ainda, porque isso foi fazendo aos poucos, mas um primeiro jogo com biometria facial. Tem até um filme do primeiro torcedor que entrou com biometria facial, é muito interessante, e foi isso. Então, ao longo do primeiro semestre de 2023, nós instalamos o Allianz Parque inteiro, fizemos com que a solução funcionasse no estádio inteiro, e o Palmeiras, assim como o Allianz, foi o primeiro clube e estádio do mundo a ter a biometria facial instalada em todos os seus portões. E aí a lei veio logo depois, em junho de 23, obrigando a todos os estádios acima de 20 mil pessoas no Brasil que implementassem a biometria facial num prazo de 2 anos. Já existe hoje uma discussão no Congresso de fazer com que essa lei mude para 10 mil pessoas. O negócio deu tão certo, foi tão bom para todas as pessoas, que existe já um movimento de se mudar isso para 10 mil pessoas, mas por enquanto são 20 mil. Isso é muito interessante para qualquer local público que você vai ter alguma aglomeração, né? Porque seja um show, um festival e tudo mais, justamente pela questão da segurança. Então, a lei ela surge pensando na biometria nesse sentido, né? Que é a questão da segurança. Uma das coisas que você falou, inclusive, resolveu o problema do cambismo, mas também essa questão da segurança, porque você identifica quem está entrando, você pode avisar a justiça ou avisar a polícia de que tem uma pessoa assim tal, foragida, ou enfim, né? E a justiça já faz o trabalho dela. Sim. Ali, né? Essa eu acho que é uma das grandes vantagens que tem, né? Assim, hoje a gente tem uma capacidade com convênios dos clubes com o Ministério da Justiça, não da BPES, porque a BPES é só uma ferramenta. Os clubes fazem convênios com o Ministério da Justiça e com a Secretaria de Segurança Pública para que identifiquem os torcedores que estão indo ao estádio. Se algum deles tem mandado de prisão, e caso tenha, ele é impedido de entrar no estádio, e aí a polícia faz o que tiver que fazer, né? Assim, se for prender, se for somente dar uma orientação, aí pode ser uma pessoa desaparecida, pode ser uma pessoa, né? Desaparecida, né? Pode ser uma pessoa desaparecida e é interessante que às vezes existem pessoas desaparecidas que estão no banco de mandados de pessoas desaparecidas, por exemplo, e que não querem ser identificadas. Para a família, por exemplo. Já aconteceu casos, e eu sei de casos, da pessoa ser encontrada, ou seja, ela vai para o estádio de futebol, a polícia aborda ela, porque existe um boletim de ocorrência que ela desapareceu, por exemplo, no Pará, e ela fala, não, eu não quero
me identificar, eu não quero que informe a minha família, porque era uma família abusiva, etc. Já aconteceu esse tipo de coisa. Como existem pessoas que vão ser identificadas e vão, pelo menos a polícia vai dar baixa nesse BO, vamos dizer assim, né? Então, essa é uma das grandes vantagens. Tem outras várias, mas essa eu acho que é uma das grandes vantagens, que você hoje frequenta um espaço como o estádio de futebol, que sempre foi palco no passado de violência, né? A gente já teve bastante casos aí. Hoje em dia, você está sentado do lado de uma pessoa que você tem certeza que essa pessoa não é um bandido, um ladrão, uma pessoa homicida, né? Ou qualquer tipo de crime, não vai estar sentado do seu lado, porque a tecnologia barra isso. E vocês têm dados e acompanham como isso de fato melhorou, né? Sim, nós fizemos agora, recentemente, uma pesquisa de 1 ano para cá, quando a lei começou realmente a valer, em junho de 2025 até agora, final de maio de 2026, nós já tivemos um aumento enorme de programa de sócio-torcedor, porque a pessoa antes comprava de cambista, hoje em dia ela tem que se tornar sócio-torcedor para ter uma preferência na hora da compra. Então, o programa de sócio-torcedor de todos os clubes aumentou muito por conta disso. Mas o mais importante, a volta da família para os estádios. A presença de mulheres e crianças nos estádios cresceu mais de 30% de quando não era biometria para agora quando é biometria. Então a gente que frequenta muito estádio, a gente vê a volta da família, mulheres, crianças, num ambiente que hoje dentro do estádio, vou te falar que é muito raro acontecer algum caso de violência. Eu não me lembro, nos últimos, talvez, ano, ou nos últimos 2, 3 anos, algum caso assim que chamou a minha atenção de violência mesmo de dentro do estádio, né? Acho que não tem. Você frequenta muito. Sim, ou muito. E por isso que quando você começou a empresa, uma das coisas foi você acionar lá o Atlético Mineiro, sim, porque é meu você time frequentava. De coração, eu frequento estádio desde menino. Né? Eu sou daqueles que entravam no campo com os jogadores de mão dada ali quando eu era pequenininho. Então eu frequentei estádio a minha vida inteira e adoro, assim, adoro o clima do estádio. Hoje em dia estou indo um pouco menos, porque a gente vai para trabalhar, não vai para divertir, mas eu adoro o clima. E aí lá atrás, na época da Covid, eu já pensei numa solução para apresentar para o Atlético, que era uma solução onde a gente iria identificar, não somente via biometria facial, se a pessoa tinha realmente o teste de Covid. Porque na época que começou a voltar, tinha que ter obrigatoriedade a vacinação, do teste. Exato. Tinha que ter um teste e depois a vacinação. Então eu pensei nessa solução. Então quando surgiu a oportunidade do Palmeiras, eu já tinha uma solução meio que pensada para isso, não mais para teste de Covid, mas uma solução de acesso por biometria. Então uma coisa casou com a outra. E eu falei aqui no começo, né? Vocês nasceram ali com a ideia de atender os condomínios comerciais, essa era a solução, esse era o problema que seria resolvido. Acabou, você mesmo já estava com esse olhar para os estádios, acabou surgindo a oportunidade ali no Palmeiras, e isso foi responsável pelo crescimento de vocês, né? Sim. Foi uma decisão tranquila de se tomar, de tipo, ok, vamos pausar o projeto para os condomínios comerciais e vamos partir para os estádios. Foi uma decisão fácil de se tomar? Era uma coisa que vocês tentaram em paralelo, em algum momento falaram, não, agora vamos focar? Nunca é fácil a gente falar não, né? A gente que é empreendedor, eu costumo falar isso, você falar não para qualquer oportunidade é muito difícil, né? Mas foi uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, em que o foco, né? A gente tendo foco, a gente consegue construir as coisas muito melhores. Então, nós falamos não para muita coisa. Quando nós começamos no Palmeiras, você imagina a quantidade de pessoas que frequentam o Palmeiras em todos os jogos. São em torno de 35 mil, 40 mil pessoas. Todas elas, lá naquela época, em 2023, ainda 3 anos atrás, ainda a biometria facial, apesar de já ser bastante divulgada, não estava em todos os locais como hoje está. Hoje, a grande maioria dos condomínios que a gente frequenta já tem biometria facial, seja os residenciais ou seja os comerciais. Então, assim, não estava tão divulgado ainda. Então, todo mundo que ia, pessoas que iam, que adoravam,
a experiência de poder entrar mais rápido, com mais segurança, etc., ligavam para a gente e falavam, nossa, eu quero instalar no meu condomínio, nossa, eu quero instalar no meu hospital, eu quero instalar no meu... qualquer lugar, né? No meu condomínio comercial, na minha residência. E nós falávamos não, porque a gente estava muito focado em expandir o mercado de estádios no Brasil. Tanto é que hoje, por conta disso, a gente tem uma market share interessante aqui no Brasil e estamos expandindo para fora, focados ainda nessa questão do condomínio. Vai chegar um momento, e eu acho que esse momento chegou agora em 2026, e muito especialmente aí no ano que vem, onde a gente vai voltar às nossas origens, vamos dizer assim, e aí sim, focar em outros mercados que a gente imagina que ainda tem um espaço grande para poder implementar o mesmo tipo de experiência que a gente dá para o torcedor hoje, dar a mesma experiência para outros mercados aqui no Brasil e no mundo. A biometria, ela resolve vários problemas e é um benefício para os times, para os estádios, por inúmeros motivos. A gente pode falar isso em seguida. Mas, de alguma forma, a lei do esporte, né, que colocou essa obrigatoriedade da biometria nos estádios, beneficiou vocês? Claro, sem dúvida, porque antes da lei, a gente tinha implantado no Palmeiras, a gente levava clubes lá do resto do Brasil para ver o que a gente tinha feito no Palmeiras, mas, querendo ou não, isso vira um custo para o clube. Né? Assim, o clube tem que pagar por isso. Né? Ou o clube ou o torcedor, ele aumenta o ingresso do torcedor, mas alguém tem que pagar por isso. Então, isso sim, no início, a gente levava os clubes lá, eles adoravam, mas não tinha essa obrigatoriedade que a lei impôs a quem, a partir de junho de 25, teria que fazer. Então, com certeza, beneficiou a gente, beneficiou a empresa, sim. Toda vez que uma empresa está num ambiente regulado, que é o caso, né, que tem uma regulação que fala que tem que ser daquela forma e você está preparado ali para poder suprir aquela demanda que vai surgir, é benéfico. Então, no nosso caso, não foi diferente. Mas existem benefícios para os estádios, né? Demais. Além do cambista. Muitos benefícios. Primeiro benefício, a gente viu muito, é a velocidade de entrada. Tinha muito problema antes da biometria, a gente tinha muito problema de muita fila na hora de entrar. O torcedor brasileiro, por característica, assim como a grande maioria dos torcedores, talvez do mundo, costumam ficar bebendo cerveja, conversando do lado de fora do estádio, e faltando ali meia hora para o jogo começar, é que entra todo mundo. Vai aquele batalhão de pessoas entrar no estádio. Então aquilo gerava, na época, muita fila. A pessoa tinha que abrir o telefone celular, abrir o QR Code, aí ver se o tamanho do QR Code estava... Aquilo demorava muito cada pessoa. Hoje em dia é muito simples. A cada 3 segundos a gente consegue colocar uma pessoa para dentro do estádio, então em torno de 20 pessoas por minuto é o que a gente consegue colocar de pessoas para dentro. Então, o primeiro benefício imediato é a própria experiência do torcedor, que não tem que ficar ali em filas intermináveis para poder fazer o acesso. Então, para o torcedor, acho que isso é muito importante. Segundo, nós já falamos aqui sobre a segurança. O torcedor sabe que hoje, que está entrando no estádio, não tem alguém ali do lado dele que não poderia estar ali. E para os clubes, sem dúvida alguma, trouxe um banco de dados para os clubes que eles não tinham antes, que é o banco de saber quem é o torcedor dele que está ali dentro. Né? Então, eu sou torcedor do Atlético. Eu vou ao estádio 12 vezes por ano, o Atlético pode falar, poxa, esse torcedor é um torcedor que é frequente. Um que vai 35 jogos por ano é mais frequente. O que vai uma vez por ano, talvez eu tenha que fazer uma campanha para atingir mais esse torcedor ali, que só vai uma vez por ano. Então, ter hoje um banco de dados, onde eu sei quem é o meu torcedor e qual a frequência dele no meu estádio, é muito importante para o clube, porque dados hoje é o que move a economia nossa. Né? Maravilhoso. Vocês imaginam, né? Vocês hoje estão focados nos estádios, mas pretendem retomar os condomínios comerciais especificamente? Na verdade, hoje nós temos um projeto chamado Bipes ID, que é um projeto que hoje nós temos em torno de 11 milhões de pessoas cadastradas na nossa base. Hoje, além de estádios de futebol, nós fazemos também shows, eventos. A gente faz muito. Fizemos aí evento de rodeio de Barretos, fizemos ali Jaguariúna, rodeios enormes aí em outros lugares também, assim como festas de fim de ano, a gente faz muito réveillons. Então a gente tem hoje
Já ampliamos, vamos dizer assim, o nosso leque de só futebol para também eventos que são feitos dentro dos estádios ou até fora deles. Então isso já é um mercado que está crescendo cada dia mais e eu não tenho a menor dúvida que em pouquíssimo tempo, talvez em menos de um ano, vai ser obrigatório, não por lei, não acredito que a lei vai obrigar os produtores de evento a fazer biometria facial, mas porque o próprio produtor está vendo quão melhor é fazer o acesso por biometria facial, seja por segurança, seja por velocidade, seja por saber também quem é a pessoa, né, o fã daquele conjunto, ou daquele show que está dentro do estádio dele ou está dentro do evento dele. Então, eu acho que isso vai acontecer. Mas a nossa ideia é que eu tenho já uma base hoje de 11 milhões de pessoas cadastradas. Ano passado nós fizemos 18 milhões de acessos por biometria facial, que essas 11 milhões de pessoas, assim como as outras que virão, tenham acesso com a mesma face, que o mesmo cadastro que ele já fez na BPES, ele possa acessar qualquer condomínio que ele for, seja vertical, seja um condomínio horizontal, seja um condomínio comercial ou residencial, a academia que ele frequenta, o show dele. E mais importante do que tudo, nós estamos iniciando agora um sistema de pagamento por biometria facial. Já que no estádio é obrigatório eu ter a biometria, por que não eu atrelar uma conta ali ou pré-paga ou mesmo o meu cartão de crédito e já fazer o meu consumo dentro do estádio usando biometria facial? Então, por exemplo, eu vou num festival, a entrada é pela biometria, eu vou fazer meu consumo ali, vou comprar uma bebida, vou comprar uma comida, vai ser tudo pela facial. Fantástico isso, né? Porque acaba com um monte de questão, melhora muito a experiência disso, porque você ir num festival, num rodeio, por exemplo, e querer comprar alguma coisa é um transtorno, É um transtorno. Às vezes tem lugares... Exato. Às vezes tem lugares que tem que pegar um cartãozinho, tem que comprar o cartãozinho, aquele cartãozinho você perde, fica o saldo do cartão ali no... Você vai embora, tem um saldo ali que você não vai ver nunca mais, porque às vezes você não tem a oportunidade, ou não lembra até que ficou um saldo ali. Então, esse tipo de experiência que nós queremos resolver também com o BPES Pay, que é exatamente o pagamento por biometria facial também. Maravilhoso. Você começou a trabalhar com biometria facial em... 2016. 2016. Eu sou engenheiro civil de formação, me formei me formei com 23 anos, mas desde os 19 anos eu abri a minha primeira empresa. Eu estava na faculdade, no segundo ano de faculdade eu resolvi abrir a primeira construtora. Eu trabalhei com consultor a vida inteira. Mas em 2016, nós tivemos uma oportunidade, essa minha empresa teve uma oportunidade de comprar uma participação numa empresa de biometria, que é essa outra empresa que eu saí. E aí começou a minha vida em biometria facial em 2016. Eu me mudei para os Estados Unidos, fiquei lá 2 anos e meio morando lá, e pesquisando e viajando aí o mundo atrás de inovações para a biometria facial. Mudou muito, né? Era essa pergunta que eu ia fazer. Na época, 2016, biometria facial era coisa de ficção científica. Assim, todo mundo já tinha ouvido falar, apesar da tecnologia ter sido desenvolvida desde a década de 60, existia a tecnologia, o uso dela era muito pouco divulgado, muito pouco. Em 2016, especialmente, a China, como sempre, estava muito na frente em termos de biometria. Ela tinha muito aparelho que já fazia biometria facial. Para você, por exemplo, uma fechadura ou para acessar uma porta, já tinha lá em 2016. E esse era o objetivo da empresa lá atrás para fazer isso. Mas soluções usando biometria facial, usando o hardware, a solução, ainda era muito pouco explorada. Começou, para ser sincero, no iPhone 2017, lançaram aquele iPhone X, onde o iPhone X liberava com Face ID. Foi ali que começou uma certa divulgação da biometria facial. E aí, por azar da humanidade, mas sorte de quem trabalhava com biometria, veio a pandemia, que fez com que as pessoas não quisessem mais tocar em superfície. E no Brasil era muito divulgada a biometria digital, muito. O Brasil usava muito biometria digital. E naquela época, nós que trabalhávamos com biometria já sabíamos que o mercado ia mudar. E realmente mudou. Da pandemia para cá,
praticamente aquela biometria digital acabou. Não E existe essa mais. biometria digital, ela é complicada, né? Ela Porque não- ela não funciona sempre. Tem gente que não tem Pessoas que digital, fazem trabalho né? manual perdem Com a idade digital. também, né? Meu pai não Pessoas tem um mais, dedo. pessoas mais idosas não têm, crianças não têm. Então ela sempre foi uma biometria que tinha os seus problemas. E a biometria facial é muito mais fácil, não tem essa questão de ficar tocando superfície. Então ela substituiu assim imediatamente, muito após a pandemia, ela substituiu imediatamente no mundo inteiro. Hoje se usa muito biometria facial para vários fins, até para fins de vigilância, etc. Mas para acesso também tem muito, muito uso. E eu até ia perguntar agora sobre essa questão das possibilidades da biometria, né? Vocês utilizam a biometria para o acesso, tem esse projeto para pagamentos, por exemplo, né? Dentro dos eventos ou até dos estádios. Mas ela tem aplicações diversas, né? O Brasil está caminhando para ser o país onde se usa mais biometria no mundo, a não ser a China, obviamente, que é um país onde que há mais de 5 anos você já paga qualquer conta usando biometria, etc. Mas o Brasil está se mostrando um país que está caminhando muito. A lei das BETs agora, que foi implementada em 2025, no início de 2025, fala que a pessoa, para poder fazer um cadastro numa BET, tem que fazer o cadastro por biometria facial. Até para saber se é aquela pessoa mesmo que está utilizando, né, a conta e se pode utilizar com várias coisas. Agora vai ter a lei FELCA, que é aquela da ECA Digital, da né? ECA Digital, que também vai exigir que a pessoa, para entrar em alguma plataforma, jogos, etc., né, coisas que são maiores de 18, também vão ter que fazer biometria facial. Né? Ontem, acho que essa semana eu vi no Jornal Nacional que existia também um programa do governo no INSS que agora vai ter que identificar por biometria facial. Então, a biometria facial está muito difundida no Brasil. E, infelizmente, nós somos campeões de fraude no mundo. Né? O Brasil é campeão de fraude no mundo. E a biometria, ela ajuda muito nessa questão de fraude. Todos nós hoje, quando vamos fazer talvez uma movimentação maior no banco ou em algum tipo de banco digital, a gente tem que fazer a biometria para verificar se somos nós mesmos por conta de fraude. Né? O Brasil, infelizmente, é campeão mundial em fraude e a biometria veio a resolver parte disso. E a biometria facial eu não consigo replicar. Não consegue. Você não consegue. Existe um processo que nós temos que chama liveness. O liveness é uma face viva na frente ali daquele equipamento. Então, quando você vai tirar uma foto no telefone, a gente consegue verificar se aquela foto realmente é de uma pessoa que está tirando aquela foto. Então, eu não consigo fraudar o processo de cadastramento, no nosso caso, com uma foto, com um vídeo. Eu não fraudo. Eu só se for a pessoa realmente viva, por isso que o nome é liveness, se é a pessoa viva que está ali na frente do... Mesma coisa vale para a hora que vai fazer a entrada no estádio, por exemplo. Coisa. Né? Não consigo pegar o celular e colocar... vou usar o ingresso do Ricardo e põe a foto dele lá. Tentaram? No início tinha vários que tentaram. No início tinham vários. Mas não consegue. Não consegue. Então tendo isso no cadastro e isso na ponta, não tem como fraudar o processo ali no meio. Então é isso. Eu achei muito interessante que você falou que aqui no Brasil a gente está aí entre os países que mais adota essa tecnologia. Tem até a ver com essa questão das fraudes, talvez com o sistema financeiro, né? Que a gente tem um dos mais tecnológicos. Mas a gente aqui tem uma visão, muitas vezes, de que o empreendedor brasileiro não inova. E para mim isso fica um mito, né? Eu acredito que é um mito. Eu ia perguntar isso, como que você vê isso, Ricardo? É um mito. A gente tem excelentes empreendedores aqui no Brasil inovando. Hoje, para te ser sincero, está tendo um movimento muito interessante dos empreendedores brasileiros migrando para o Vale do Silício, nos Estados Unidos. Eu acabei de voltar de um evento que teve no Vale do Silício agora, a quantidade de empreendedores brasileiros que já estão fixando residência lá para empreender, porque nos Estados Unidos o ambiente, especialmente no Vale do Silício, é muito propício para o empreendimento. Mas a gente não deixa a desejar para nenhum país do mundo em termos de empreendedorismo, em termos de inovação. A própria BPS ainda é hoje a maior empresa do mundo de biometria facial para estádios. A gente tem hoje
o Brasil, por ter essa lei, é um dos poucos países onde existe essa lei, obviamente fez com que a gente crescesse nesse mercado e nós, hoje em dia, somos a maior empresa do mundo ainda em acesso à biometria facial em estádio de futebol. Assim como em aeroportos existem vários países do mundo inovando, o Brasil também inovou nisso. E assim, eu acho que esse é um mito que a gente não pode carregar ele, porque realmente o Brasil tem excelentes empreendedores, tem muitas empresas que foram criadas no Brasil e que se expandiram globalmente, que estão hoje conquistando o mundo. Como eu disse, eu estava nesse evento do Vale do Silício e tem diversas empresas brasileiras lá que já viraram unicórnio, já são empresas bilionárias que estão aí, que a tendência é que a gente consiga cada vez mais fazer isso acontecer. Pena que o próprio Brasil, o ambiente no Brasil, com esses juros do jeito que está, não favorece o empreendedor. Hoje, o custo do dinheiro é muito caro, né, para a gente poder captar dinheiro. Os fundos de investimento brasileiros, também com os juros nesse patamar, não tem nada que vai dar mais do que deixar o dinheiro parado e deixar lá 15% ao ano. Né? Muito difícil. Então, o mercado, por conta dessa questão macroeconômica, ele diminuiu. Está muito difícil a gente conseguir alguma coisa aqui no Brasil hoje em dia, não só em termos de crédito, mas em termos de captação de recursos. Interessante. Vocês tiveram dificuldades nesse sentido? Eu falo assim, né? Dificuldade de inovar, de estar oferecendo uma solução que é diferenciada. A dificuldade é sempre essa de... Dinheiro. A dificuldade é sempre essa. Por exemplo, para expandir internacionalmente, a gente precisa de dinheiro. Então, a gente tem que ir ao mercado, captar investimento, né? Bater na porta aí da Faria Lima, nos venture capital, nos private equity, para a gente poder, né? nos family office, para a gente poder fazer isso. Nós, graças a Deus, não tivemos dificuldade, porque o crescimento da empresa, ele mostrou que a tese faz sentido, que a empresa estava no mercado, que é um mercado que está crescendo. O mercado, especialmente de esportes e entretenimento, tem chamado a atenção do mundo inteiro, porque é um mercado que a IA não vai mudar. Né? Ninguém vai mudar. A IA não vai substituir o prazer de eu ir num jogo de futebol e assistir meu time de futebol. Assim como ela não vai mudar o prazer de eu ir num show do meu conjunto, do AC/DC, que eu adoro, por exemplo, que eu fui no show, de eu ir lá assistir ao vivo o AC/DC, por exemplo. Né? Então a IA não vai mudar isso. Então, como a IA vai mudar muita coisa no mundo, o entretenimento e o esporte é algo que está seguro, que está tendo muito investimento já, de várias partes do mundo está tendo muito investimento por conta disso. Então, assim, a dificuldade é de dinheiro, mas a gente não teve porque a gente foi galgando um crescimento aí que mostrou para os investidores da empresa, etc., que a gente tem condição de expandir isso mundialmente. Eu ia, inclusive, perguntar sobre a inteligência artificial, que é claro, ela não muda o seu negócio em si, mas ela é uma ferramenta para vocês? Demais, a gente já usa. Hoje, inteligência artificial já tem mais de um ano, até antes, mas assim, do jeito que está hoje, ela tem evoluído muito. Né? Ontem mesmo a gente estava na empresa brincando que de dezembro para cá mudou completamente a inteligência artificial. Hoje, a área de desenvolvimento da empresa, os desenvolvedores da empresa são obrigados a usar inteligência artificial em uma parte, eles já programam com inteligência artificial. A produtividade nossa aumentou absurdamente. Eu, particularmente, uso inteligência artificial o dia inteiro para poder fazer as minhas tarefas do dia, o que também aumenta a produtividade. Então, é uma coisa que veio para ficar, não tem como a gente brigar com isso, nós temos que utilizar ao máximo. Então, a gente utiliza muito a inteligência artificial hoje. Bacana. Resistência, se você falou, né? Os desenvolvedores, por exemplo, usam IA para programar, né? Ou pelo menos em parte ali das tarefas deles. Teve resistência de equipe ou não? A galera sempre, nossa, é maravilhoso, está funcionando. Sabe por que não? Porque assim, o medo do desenvolvedor pode ser ficar sem o emprego dele, óbvio, né? Mas a produtividade que ele consegue dar com a inteligência artificial é muito maior do que ele dava antes. Então, a quantidade de tarefas que ele consegue fazer também é muito maior. Isso faz com que a empresa também se desenvolva muito mais. Então, eu não vejo, assim, sinceramente, uma resistência, pelo menos da equipe hoje que a gente tem, que é o meu micro, o que eu olho no micro ali, eu não vejo resistência, não. Pelo contrário, eu vejo que está todo mundo adotando. Agora, é um desafio realmente para as próximas gerações que estão vindo aí,
estudando, por exemplo, desenvolvimento, engenharia de computação, etc., vai ser um desafio de como é que eu me adapto a esse mercado, né? Como a gente estava falando aqui, diversas profissões vão mudar. Essa de desenvolvedor, com certeza, vai passar por um ajuste aí que as pessoas vão ter, né, assim, aqueles mercados que vão passar por um ajuste e a gente vai se adaptando. Mas eu não vejo hoje uma resistência, não. Eu acho que as pessoas estão se aproveitando disso. Do lado a produtividade, bom. né? Maravilhoso. Espero que seja assim mesmo, né? Minha expectativa é essa. Inclusive, a gente pode ter maior produtividade, né? Maior abundância de tudo, Sem né? dúvida. Com a inteligência artificial. Ricardo, você sempre foi empresário, né? Sempre teve as fui. suas construtoras, que é um setor super tradicional, né? Super. É muito diferente trabalhar com construção civil e com tecnologia? Completamente diferente. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de tecnologia. Nunca trabalhei, até 2016, eu nunca havia trabalhado com tecnologia. Mas eu sou o que chamam de early adopter. Tudo que tem de novidade eu costumo consumir. Na época que eu morava nos Estados Unidos, eu fazia parte de um grupo de pessoas nos Estados Unidos que era o seguinte: algum produto inovador que se lançava nos Estados Unidos, tinha um grupo, né, um grupo gigante de pessoas que tinha a prioridade em comprar aquele produto e testar, e dar o feedback para a empresa. Então, eu fazia parte desse grupo, comprava tudo que você pode imaginar. Então, eu sempre gostei de tecnologia. Mas a construção civil ainda é muito tradicional. A tecnologia na construção civil, acho que demora ainda muito a pegar da forma que a gente é, porque não tem muito jeito. É cimento, areia, concreto, aço, não tem muito o que mudar. A produtividade aumentou demais, mas realmente ainda é um mercado muito tradicional, né? Muito tradicional. Mas é muito diferente, assim, completamente diferente. E foi ótimo eu ter mudado. Eu estava com 40 e poucos anos na época, 42, 43 anos, ou seja, eu já tinha vivido um período de 19 a 40 e poucos anos somente na engenharia civil. A gente tinha construtora que construía prédio, casas, estrada, tudo. E essa mudança para mim foi muito positiva. Hoje eu não quero voltar para a construção civil. E eu ia até fazer essa pergunta agora, porque você sendo uma pessoa de tecnologia, né, e que pensa muito em inovação, né, porque Sim. a Bipes é uma empresa inovadora, e olhando essa coisa da construção civil ainda muito tradicional, e se você for num canteiro de obra hoje, tem pouca inovação não tem em si, muita. né? Mas é uma área que poderia mudar completamente, não? Sim. Você tinha essa visão na construção civil? Ou por ela ser tão tradicional e ter algumas coisas tão, talvez, regulamentadas, né? E muito fechadas ali, a inovação também fica dificultada? Olha, eu gosto de ser sincero, tá? Então, assim, falar que eu pensava em inovação na época da construção civil, claro que a gente pensa, mas era sempre muito difícil a gente implementar alguma coisa. É o que você falou, é muito tradicional o mercado. É muito... você vai construir na base, depois você constrói, né, as outras partes. Não tem muito o que fazer também, não. Acho que de lá para cá, de 10 anos para cá, também muita coisa foi melhorando. A parte de software nem se fala, né? Isso aí a inteligência artificial vai resolver muito pouco. A produtividade também pode ter aumentado, mas no final é a mesma coisa. Para construir um prédio precisa do pedreiro, precisa da pessoa ali, precisa da pessoa que coloca a madeira, precisa do outro que traz o concreto, que faz o concreto. Não tem muito o que inovar. Mas eu acho que quem está na vanguarda de inovação, acho que vai se beneficiar muito também na construção civil. Mas na minha época não tinha muito o que fazer, então era mais o tradicional mesmo. A Bipes é uma empresa que, no fim das contas, trabalha muito com dados, Sim. né? Tanto que até fornece inteligência de dados para os clientes. Tem a questão ali da LGPD. Sim. Como que vocês trabalham com isso? E, inclusive, como o sistema de vocês pode ajudar empresas a estarem melhor enquadradas na LGPD? Olha, a LGPD é uma lei importantíssima para o Brasil. Todos os países do mundo hoje cuidam de alguma forma dos dados dos seus cidadãos. No Brasil, nós temos uma LGPD restritiva, super restritiva. Em alguns países até mais, para ser sincero. Por exemplo, na Europa, não é permitido ainda utilizar a biometria facial para acesso em estádios. Na Europa não é permitido.
Por mais que a gente já tenha tentado lá entrar em alguns países, ainda tem esse problema da GDPR, que é a LGPD europeia. Então, o Brasil tem sim uma lei, tem uma autoridade reguladora, a ANPD, que está fiscalizando. Os clubes de futebol, inclusive, e nós, como empresa, já fomos fiscalizados. Então, eles estão realmente atentos a isso. Uma coisa importante, dizer que isso é muito interessante, o dado, ele não é da BPES, ele não é do clube, ele é do cidadão. O dado é meu. Eu, quando venho aqui nesse condomínio e dou o meu dado, eu tenho que autorizar esse condomínio aqui a usar o meu dado, assim como o cidadão, o torcedor autoriza a BPES a ter o dado dele para um determinado fim. Então, assim, eu não posso vender o dado, eu não posso dar o dado, eu não posso usar aquele dado para outro fim que não seja o que está explicitamente escrito no contrato que a gente faz na hora que você está cadastrando a sua biometria. Então, LGPD é fundamental em qualquer país, ou seja, lei de proteção de dados é fundamental em todo o país. O que a gente pode fazer, o que a gente usa é o dado anônimo, né? Anonimizado, a gente utiliza isso para fins de comportamento, né? Não o comportamento da Juliana, mas o comportamento do torcedor. Qual que é o comportamento do torcedor? Ele entra faltando meia hora para o jogo começar, ele é uma pessoa que entra faltando 2 horas para o jogo começar, ele vai, como a gente disse, qual é a frequência que ele vai ao estádio? Esse tipo de dado a gente utiliza ele para entregar aos nossos clientes uma forma deles serem mais proativos, por exemplo, em poder falar com uma pessoa que vai uma vez só no estádio por ano, o que eu tenho que fazer para atingir essa pessoa? Então, é isso que a gente usa. A gente não utiliza dado para outro fim, a não ser esse. E uma das coisas que você comentou até nessa questão de repente, ajudar as empresas a se enquadrarem com a LGPD é justamente nessa questão do acesso, né? Que você falou, a gente vai num condomínio comercial, você dá o seu dado ali, mas você não autoriza nada daquilo, você, usando o sistema da BPES, necessariamente está autorizado. Exatamente, né? Isso é muito importante. A gente está vendo que a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela está cada dia ganhando mais corpo. Né? A própria reportagem que eu comentei do Jornal Nacional dizia que quem ia regulamentar essa questão do INSS seria a ANPD. Então, a ANPD está cada dia ganhando mais corpo, é uma agência, né, uma autoridade nacional, e ela está cada dia aumentando o seu poder de fiscalização. Nós, no estádio, como eu disse, já fomos fiscalizados, já fomos instruídos como a gente tem que fazer certas coisas, nós estamos compliance 100%. Mas existem vários lugares ainda no Brasil onde a LGPD não está sendo levada da forma que deveria ser levada. Então, por exemplo, essa história do condomínio. Né? Eu chego num condomínio, seja ele qual for, a pessoa me pergunta a minha identidade, eu dou minha identidade, geralmente ela olha a minha identidade, coloco os dados ali, tiro uma foto minha e aí eu posso acessar o condomínio. Aquela foto que ela está tirando minha e os meus dados deveriam eu assinar um termo que aqueles dados estão sendo usados para aquele determinado fim. Ela deveria falar quanto tempo ela vai guardar aquele dado e assim por diante. Então, eu temo que em algum momento a NPD vai chegar nessas empresas, vamos dizer assim, ou nesses condomínios, mesmo condomínios, academias, qualquer lugar onde você dá o seu dado e que você não tem hoje um contrato com aquele local em que você possa combinar com aquele local como é que vai ser usado o seu dado, vai estar passível à fiscalização. O que a BPES faz? Na hora do cadastro, você já tem ali todo o termo de uso e política de privacidade que você está contratando comigo uma forma de você dar aquele dado para um determinado fim. Então, eu acho que isso é muito importante para todo mundo ficar atento, os mercados aí ficarem atentos. As empresas precisam pensar nisso para estarem adequadas. Porque vai entrar, a gente vai chegar aqui. Hoje, talvez o que chame mais atenção é a biometria no estádio, talvez uma biometria em show daqui a pouco, mas no nosso dia a dia tem muito lugar que a gente dá o dado sem ter nenhum tipo de proteção na LGPD. Condomínio é um deles, seja um comercial, seja um residencial. E vocês resolvem, por exemplo, ou passando a atender ali um condomínio, como que vocês resolvem esse problema?
Quando você fizer o cadastro na biometria facial pelo nosso sistema, você já tem ali aquela contratação que eu disse de você saber para que o seu dado está sendo utilizado. Eu não vou, o condomínio tendo a BPS, eu não tenho mais a recepção onde eu falo o meu dado, né? Eu faço o meu cadastro. É isso. Aí a gente instala equipamentos de biometria facial nos condomínios. Quando você chegar no condomínio, por exemplo, para visitar o meu escritório, eu já posso ser avisado que você chegou no condomínio, eu posso te liberar e você já passa pela biometria facial no condomínio, sem ter aquela experiência ruim de parar, ser identificado, aquela coisa toda. Imagina se você precisar, além de ir na recepção, ter que fazer o seu cadastro, ter que assinar documento. Pois é, a experiência vai piorar muito. Por isso é que a tecnologia entra nisso para poder automatizar esse processo. A experiência vai piorar muito. Porque, e outra coisa, é aquela coisa, tá bom, eu vou assinar um papel, eu vou ficar com uma cópia, eu vou guardar isso, o condomínio vai guardar isso por quanto tempo, como é que vai ter que ter lugar para guardar, ou seja, a tecnologia entra para resolver essas dores que existem do nosso dia a dia. Bacana. A gente, tem uma coisa que a gente fala hoje, né? Inclusive a gente falou aqui da velocidade da inteligência artificial, né? De dezembro para cá mudou completamente. Realmente, né? Mudou totalmente. A inovação ela fica cada vez mais necessária e cada vez mais no dia a dia mais mesmo. Né? Eu não né? posso parar também para pensar, peraí, o que eu vou inovar no ano que vem, né? Exatamente. Eu preciso fazer isso de hoje para amanhã. Diariamente. Quando vocês quando começaram a empresa até hoje, assim, você sente que isso está ficando mais apertado no dia a dia da empresa? Demais, porque hoje, você mesmo falou, a inteligência artificial está disponível para todo mundo. Então, hoje, um desenvolvedor, uma pessoa que entende minimamente de inteligência artificial, sentado na casa dele, com o computador na frente dele, ele consegue criar uma empresa de R$1 bilhão ou $1 bilhão. A gente até viu isso acontecer, né? Aconteceu agora, recentemente, né? Cloud Code. Ele usou o Cloud Code, né? Mas uma pessoa nos Estados Unidos vendeu uma empresa por $1 bilhão. Ele tinha 0 funcionários, a empresa era ele e o computador. Só. Então, está disponível para todo mundo. Né? Pessoas hoje que querem inovar, investir ou empreender, vão ter a capacidade de empreender muito maior do que quando a gente começou há 10 anos atrás. Quando eu comecei há 10 anos atrás, na área de tecnologia. A tecnologia hoje está disponível para qualquer pessoa. Hoje, com uma assinatura do cloud de R$500 por mês, eu faço o que eu quiser. Do Cloud Code, eu desenvolvedor, que não sou, mas os desenvolvedores fazem o que quiser, fazem qualquer tipo de programa. Então, a inovação, a camada de tecnologia vai deixar de ser o importante nas empresas, porque ela vai estar disponível para qualquer empresa. É muito mais a aplicação daquela tecnologia. Como é que você resolve um problema no mercado aplicando aquela tecnologia que está disponível? Então, hoje, eu brinco lá na empresa, a gente ganhar mercado rápido é o mais importante, porque senão vai vir alguém e vai tomar esse mercado da gente, utilizando as ferramentas que estão aí disponíveis. Né? Então, a inovação ela passa por isso. Passa por você estar todo dia, pensando em como é que eu vou fazer melhor do que o meu concorrente, o que é que eu vou inovar para que aquele meu cliente não tenha a possibilidade de me trocar, porque amanhã ele vai me trocar por qualquer um, já que a tecnologia está assim. E a inovação faz parte disso. A gente tem que estar inovando sempre para que a gente não seja facilmente trocado, porque tecnologia não vai ser barreira mais para ninguém. Então, hoje você acha, por exemplo, pensando na BPS, a inovação de vocês está muito mais no processo de vocês, em como vocês criam, em como vocês crescem? Está muito mais nisso e está muito mais para a gente lançar produtos que sejam paralelos aos produtos principais que a gente tem. O acesso à biometria facial, por exemplo, no estádio, é o nosso produto core. Em volta desse produto, nós temos produto de pagamento, que é o BPay. Nós temos o produto de identificar um torcedor que fez algum ato de racismo, por exemplo, ali dentro do estádio, eu consigo identificar ele rapidamente. Tem outro produto de BI, o próprio produto que mostra quem é aqueles dados anônimos que a gente falou. Então, assim, são produtos que são satélites ao core da empresa, mas que fazem com que o meu cliente olhe e fale assim, poxa, eu vou trocar isso aqui por uma empresa que não faz isso tudo. Então, é por isso que a inovação ela tem que estar no nosso DNA o tempo inteiro. Nós temos que inovar o tempo inteiro para a gente novos poder produtos criar o tempo novos todo. produtos o tempo todo. É pressão? Muita, muita.
Mas é uma pressão boa. Mas o empreendedor que não sabe aguentar a pressão não deve ser empreendedor, né? É pressão o dia inteiro, o tempo todo. É pressão por dinheiro, é pressão por inovação, é pressão de cliente, é pressão de preço, porque também é outra coisa, né? Os preços vão ficar mais... Vão cair, óbvio. Né? Se todo mundo tem a tecnologia disponível, a competição vai aumentar. A competição aumentando, o preço cai. Então, é pressão de tudo quanto é lado. E, Ricardo, você é empreendedor desde sempre? Sim. Se imagina trabalhando numa empresa? Jamais. Semana passada, eu estava conversando com um amigo meu, que é um alto executivo de uma empresa, e eu falei isso com ele. Eu falei, olha, eu acho que eu até me daria bem como executivo, acho. Mas como eu nunca tive essa experiência, eu não posso afirmar. Eu nunca consegui trabalhar em empresa alguma. Eu já abri construtora com 19 anos, já quebrei, já abri meu outro negócio, já foi bem, já foi mal, já tive de tudo que você pode imaginar, né? Sempre na área de construção. Mas trabalhar como funcionário é uma característica de cada um, né? Eu acho que tem muita gente que se dá muito bem, muita gente que é um alto funcionário, começa numa empresa e desenvolve uma carreira boa, mas e tem as pessoas que não têm esse perfil. Eu não tenho perfil e não julgo de jeito nenhum quem tem, pelo contrário, eu acho lindo. Até porque você pode ter uma visão super empreendedora tendo uma carreira corporativa, né? Sem dúvida. Eu tenho pessoas na minha empresa, por exemplo, que têm uma visão super empreendedora. E estão lá, às vezes não tiveram oportunidade, às vezes não tiveram coragem, né? Existe também. Mas o meu caso... querem também, e tudo bem. Querem. Tô mantendo meu status quo ali, tá tranquilo, eu tô satisfeito e tá tudo certo. Eu não tive essa oportunidade, vamos dizer assim, porque comecei a empreender muito cedo e mesmo nas épocas mais difíceis da minha vida, eu não pensei hora nenhuma em trabalhar em alguma empresa assim. Eu sempre pensei em abrir o meu negócio e ter o meu negócio, e toda vez que aconteceu, desde quando eu quebrei, eu era muito novo, minha primeira consultora quebrou. Eu era muito novo, eu não consegui trabalhar. Eu sempre estava pensando em como é que eu ia fazer um outro negócio. Você começou muito jovem, ainda na faculdade? Ainda na faculdade. Você é de família empreendedora? A minha família, por parte de mãe, é muito empreendedora. Minha família toda tinha construtora também, etc., por parte de mãe. Então, eu sempre cresci num ambiente empreendedor, assim. Muito na engenharia civil. Tá. Minha família, a gente costuma falar dos 50 primos, eu sou descendente de árabe, né? Então, você imagina aquela filharada. Minha família, eu sempre cresci vendo assim, meus tios, tal. Meu pai tinha empresa própria, então eu sempre cresci num ambiente empreendedor. Então acho que isso influencia muito também. Às vezes uma pessoa, né, que não cresce nesse ambiente pode ter uma direção... que você já é moldado, né? De repente ali uma orientação de faz um concurso público, né? Porque teve aquela fase, né? Muita gente interessada em fazer concurso, né? Ter uma carreira mais... Meu pai era dono de empresa, minha mãe era dona de loja, então ou seja, você sempre foi empreendedora. Né? Minha mãe sempre foi dona também de loja, né? Então, acho que sim. Acho que isso me moldou um pouco, sim. Interessante, bacana. Gosto de saber essas histórias, assim, do porquê o empreendedor resolve, né, empreender, o caminho que você seguiu, né? Acho que o ambiente onde a gente está faz toda a diferença, faz toda a diferença. No que a gente resolve seguir. Sem dúvida. Então, quando você começou a empreender, você já tinha ali, até de certa forma, uma orientação ou uma bagagem do que funciona, o que não funciona? Nada. Não? Nada. Porque uma dificuldade de empreender é um pouco essa, né? A gente não tem uma educação... seja numa escola fundamental, ensino médio, né, ou na própria faculdade, a gente não tem uma orientação para empreender, né? O mais engraçado é o seguinte, eu quando comecei a construtora, né, logo que eu abri a empresa de engenharia com 19 anos, era eu e meu irmão sócios. Aí eu falei, poxa, meus tios todos são donos de construtora, meus primos todos são donos de construtora, mamata. Eu vou lá, vou pedir para eles, me ajuda aqui, eu estou começando a minha empresa, me ajuda aqui. Sabe quantos ajudaram? Nenhum. Por quê? Porque... o dia a dia não... dia a dia, assim. Aí a gente teve que começar sozinho. Começamos fazendo reforminha aqui, reforminha ali. Pra ser sincero, teve um que ajudou, assim. Eu até agradeço ele até hoje. Eu sou muito grato a ele. Mas nenhum deles abriu as portas pra gente. Não porque não queriam, às vezes não podiam também na época. Não, tá tudo certo. Né? Mas a gente teve que começar do zero, não sabendo absolutamente nada. Apesar de estar convivendo numa família que tinha muita empresa de engenharia, muita empresa de construção, nenhum deles, a não ser um,
abriu as portas pra gente e Nem fez... para orientação, assim, só esse... Nem para orientação. Foi meio, sabe, aquele negócio de vamos vendo aqui o que dá, e o negócio vai indo, e foi muito bom, claro, tem um aprendizado grande na vida aí, tá tudo certo. E como que é esses altos e baixos de empreender? Você falou, a primeira empresa vocês quebraram. Primeira empresa nós quebramos, depois veio uma outra empresa que a gente se deu super bem, aí já não sócio do meu irmão, já com outra cabeça, né? Assim, um pouco mais maduro. Eu fui pai com 25 anos de idade, então também fez com que eu amadurecesse muito essa parte de ter filho muito novo, né? Casei muito novo, tive filho muito novo. Então, e no meio desse turbilhão todo, foi legal. E a história da Bipes passa por um dos momentos desse. Quando eu saí da empresa em 2000 da outra empresa que eu estava em 2022, eu era CEO da empresa. Eu saí por uma divergência com os sócios da empresa e eu me peguei na mesma situação. Assim, eu não tinha quebrado, mas eu me peguei na mesma situação. O que eu faço agora? Né? Eu saí da empresa em 2022 com o pensamento de, se eu saísse, eu ia abrir alguma coisa para mim. Dentro daquela linha que nós falamos, que eu nunca pensei em estar trabalhando em alguma empresa. Eu falei, eu tenho que pensar o que eu vou fazer agora. Isso foi em final de fevereiro, início de março de 22. E a Bipes foi aberta em agosto de 22. Então, nesse período entre o dia que eu saí da outra empresa, parece aqueles cachorros que caíram do caminhão, né? Assim, o que eu faço agora? Eu fiquei pensando em tudo que eu ia fazer e resolvi empreender de novo e começar um negócio do zero de novo. Numa área completamente diferente. Completamente do zero. Completamente do zero. A Bipes foi aberta completamente do zero. O dia que eu assinei o contrato com o Palmeiras, dia 10 de novembro de 2022, eu não tinha nenhum funcionário. Era eu e a minha mochila, o meu escritório era a minha mochila, não tinha nem lugar para ficar em São Paulo. Um amigo meu que me deu uma salinha ali para eu poder ficar com ele. Tinha zero, não tinha nada. Nada. Dia 10 de novembro de 22, eu assinei o contrato com o Palmeiras sem ter absolutamente nada para entregar. Caramba! Loucura. E como que vocês conseguiram dar conta da operação tão rapidamente? Porque aí eu já tinha colocado na empresa 2 sócios que entraram para ajudar a empresa ali. Eu estava, na época, precisando de sócio, não de dinheiro. Eu tinha colocado 2 sócios. E um deles morava nos Estados Unidos, mora até hoje, e o outro morava aqui no Brasil. Esse sócio pegou o negócio comigo e falou assim, nós vamos dar um jeito. Ele era o meu CTO na época. Então, ele trouxe mais 2 desenvolvedores. Nós começamos ali no Palmeiras, ali na mesa do Palmeiras que eles forneceram para a gente. Começamos a empresa dentro do Palmeiras, praticamente. Porque até novembro não tinha nada. Assim que nós assinamos o contrato com o Palmeiras, nós falamos, e agora? O que a gente faz? Tem que entregar. Então, nós começamos ali dentro do Palmeiras a fazer as coisas acontecerem. Cresceram pra caramba em 3 anos. 3 anos, Mas começamos do zero. Hoje vocês são quantas pessoas? 58 funcionários. Tem um escritório ali na Alameda Santos, bem legal. E como é recomeçar assim do zero numa área completamente diferente, Ricardo? Você sabe que hoje de manhã eu estava pensando isso, eu falei, gente, será que se alguma coisa de novo acontecer na minha vida, eu vou recomeçar? Eu estava pensando isso hoje de manhã. Estava lá em casa pensando e falando, meu Deus, será que eu começo tudo de novo? E aí eu parei e falei assim, eu começo tudo de novo. Se precisar de começar tudo de novo, eu começo tudo de novo. Porque é isso, o espírito nosso de empreendedor é esse, não adianta, né? Então, assim, não é fácil, passa tudo pela sua cabeça, né? Você já numa idade, eu quando comecei a Bipes tinha 49, eu tenho 53, hoje tinha 49 anos. Você passa, putz, cara, começar tudo de novo com 49 anos, né? Assim, é difícil, não é fácil, mas vale a pena demais. Assim, para mim, a satisfação é enorme quando você vê um negócio que você pensou lá atrás, igual eu comecei a pensar em 2022, hoje está aí com quase 60 pessoas dependendo, de certa forma, da empresa, empregadas, dependendo, e a empresa crescendo, a gente expandindo para o exterior agora. Uau! É muito satisfatório, muito satisfatório. Eu deito à noite e todo dia eu agradeço por estar tendo essa oportunidade, porque é muito, muito legal. E interessante, né? A gente falou aqui sobre a IA, que você falou, né? Uma empresa de uma pessoa já consegue fazer um super negócio. No fim das contas, vocês também, a Bipes também fruto disso, né? Em tão pouco tempo já ser global. Sim. Com poucas pessoas. Poucas pessoas. Mas é isso, é o mercado que a gente está, são as oportunidades que a gente busca, né? O Brasil, a gente estava falando antes sobre
inovação, o Brasil, na América Latina, é o país disparado mais inovador que existe. O Brasil é referência em tecnologia para todos os países da América Latina e para vários países do mundo. Né? Referência. Quando a gente vai na Argentina, vai no Chile, vai no México, vai na Colômbia, e eles olham para o Brasil, eles olham o Brasil como uma referência. A gente tudo que a gente constrói aqui no Brasil vira referência para eles lá. E, Ricardo, o que você acha que falta para a gente aqui no Brasil, cidadão brasileiro, ter essa visão sobre a gente mesmo? Porque eu sinto que a gente não tem. Um espírito de vira-lata, né? É uma síndrome de vira-lata grande, né? Mas como eu falei, quando você vai para o Vale do Silício, que você vê a quantidade de empreendedores brasileiros que estão lá fazendo um sucesso tremendo, que você viaja para todos os países do mundo e tem brasileiros fazendo um sucesso tremendo, eu, sinceramente, acho que falta ainda a gente ter um país mais estável macroeconomicamente. Para que a gente consiga fazer com que esses empreendedores inovem aqui. Inovem aqui. Porque a gente falou, o custo do dinheiro é caro, a gente conseguir captar é caro. Por que os Estados Unidos é o país mais inovador no mundo? Por que o Vale do Silício... Tem dinheiro, né? Dinheiro. Qualquer PowerPoint que você apresenta lá, que tem uma ideia, você consegue 50 milhões de dólares na hora para poder fazer... Tá aqui o PowerPoint. Não precisa nem ter nada funcionando. Essa aqui é a minha ideia, tal. Os fundos de investimento falam, tá aqui o dinheiro, vai lá e tenta. Porque esse fundo vai fazer 10, 50 investimentos de 50 milhões de dólares, mas um deles vai vingar e a empresa vai valer bilhões de dólares. Então, compensa para eles. Tem dinheiro a rodo, à vontade. O ambiente é propício para isso. Aqui no Brasil não tem. Enquanto nós tivermos com essa política macroeconômica aí, independente do governo, de direita ou esquerda, mas a política macroeconômica de juros altos vai ser assim, infelizmente. Nós vamos ficar sendo o país do futuro o resto da vida. E um país com tantas oportunidades, com tantos problemas que precisam de inovação, né? Muito mesmo. A gente ainda tem muito a crescer como sociedade, né? Eu, graças a Deus, viajo muito, a gente vê aí, tem muita coisa ainda a fazer. Mas nós não estamos atrás em tecnologia, não. Em tecnologia, nós somos muito avançados, muito avançados. Talvez como sociedade, a gente não precise avançar, claro, né? Muito mais. Mas como tecnologia, nós podemos ter orgulho, porque a gente tem muita tecnologia aqui que a gente pode levar para o resto do mundo. Maravilhoso. E vou encerrar nosso papo assim, para que a gente termine de forma positiva, olhando de forma positiva para a gente, né? Sabendo que nosso país tem desafios, mas que tem muita gente bacana fazendo muita inovação interessante e que gera impacto, né? Isso aí. Maravilhoso. Ricardo, muito obrigada pelo papo. Juliana. Fiquei muito feliz em conhecer melhor sua história. Obrigado a você. E tenho certeza que vai inspirar muita gente que ouvir esse papo aqui. Tá joia, obrigado. Pessoal que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada. Não se esqueça de compartilhar esse papo com outros empreendedores. Tenho certeza que tem muita gente que gostaria de se inspirar com essa conversa aqui. E até o próximo episódio.